Claro, cara, fica tranquilo. É isso aí, galerinha, olha só. Vamos esperar alguns minutos, a gente acabou de chegar no recreio. O ar ficou funcionando o tempo inteiro, o condicionador de ar. E aí então é natural que a temperatura esteja um pouco mais baixa, mas não é a temperatura, né, que vai terminar. Daqui a alguns minutos a temperatura vai estar mais agradável. Sabe que eu estava aqui no celular dando uma olhada numa coisa? Interessante isso aqui. Deixa eu ver se vocês reconhecem o que é isso aqui. Ó, a tua aula, cara, ela já está disponível no YouTube para te ver no teu celular, tá? Eu vou te mostrar o canal onde tu pode assistir a tua aula. Todas as aulas já daquele primeiro dia já estão na internet e tu pode assistir elas. Eu vou te botar o canal onde tu vai ter as aulas para assistir. Só tem uma diferença hoje. Eu até quando eu estava vindo para a aula eu pensei, né, vai acabar a pilha daquele meu microfone sem fio e eu vou me ferrar. Dito e feito, fui dar a primeira aula, acabou a bateria do meu microfone sem fio e por isso eu não estou usando o meu microfone sem fio. De qualquer maneira, o áudio fica super legal. O áudio fica super legal, não tem maiores problemas, é que eu sou perfeccionista, né? Então eu quero um áudio perfeito e aí é por isso que eu vou usar o microfone nas futuras aulas. Hoje não. A única diferença é que se alguém soltar um pum perto da câmera vai aparecer, certo? Ele filma em todas as direções, quem está atrás também, ela grava o áudio, né, 5.1, então em todas as direções ela vai gravar, e aí eu peço um pouquinho mais de cuidado, certo? Galerinha, eu lembro, assistindo o vídeo da primeira aula, eu lembro que a gente estava numa filosofia bem legal, falando sobre um monte de coisa legal, falando sobre construção de órgãos, né? Eu estava te mostrando que talvez alguns de vocês não morram em função do avanço tecnológico. Desculpa. Eu tenho esse problema, tá? Se tu não estiver ligado na minha aula, eu vou... Isso, fazer assim. Obrigado, querida. Muito obrigado. Desculpa o incômodo. Show de bola. Galerinha, eu sei que faltou algumas coisas. Eu não quero me prolongar porque hoje eu quero dar uma aulinha de matemática já. Só que eu ainda preciso falar uma coisa muito importante que faltou falar naquela aula. A gente falou sobre motivação, a gente falou um pouquinho sobre o tamanho do universo, que é bizonho, bizarro, né? A gente falou um pouquinho sobre o átomo, quando o amigo perguntou como é que a gente diz que o universo tinha menos que 1 centímetro de diâmetro antes do Big Bang ocorrer, né? Aí eu tentei falar um pouquinho do átomo, falei da tabela periódica, certo? Aliás, como é que o homem chegou nessa ideia moderna de átomo mesmo? Alguém lembra qual foi a experiência que fez o homem enxergar o átomo como ele é? Foi 2 caras filosofando. Ah, essa foi a ideia de átomo, parabéns, o Leucipo e o Demócrito filosofando, parabéns, essa é a origem da palavra átomo, da ideia de átomo. Mas como é que a gente conhece o átomo com um núcleo formado por prótons e nêutrons e a eletrosfera gigantesca com elétrons girando próximo da velocidade da luz, né, em volta do átomo? De onde é que veio essa ideia? Alguém olhou no microscópio e viu isso? Será que foi assim? Lembram da experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr? Mas isso é uma coisa que vocês já estudaram no passado. A experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr. Na química vocês vão falar disso de novo. Só para tu não achar que aquilo que eu estava te falando era abobrinha, né? Que uma pessoa pode... esse babaca tá falando merda aí, não sabe nada. Mas é importante que tu saiba que tudo que eu estou falando aqui com vocês faz parte de algo chamado ciência. Ah, cara, eu sou fã disso aqui, ó. Eu sou fã daquilo ali. Só que hoje em dia é muito perigoso tu diferenciar o que é ciência do que não é ciência. E eu vou te contar uma historinha para te mostrar como é delicado esse ponto. Espero que ninguém se ofenda com essa história. Vocês conhecem homeopatia? Né? Homeopatia. Eu já me mediquei com homeopatia. E vocês sabem o que significa alopatia? Não. Alopatia é a medicina convencional. É aquela do antibiótico, é do médico. Certo? Ah, professor, mas eu fui no médico homeopata. Não, mas ele não fez faculdade de medicina, provavelmente. Né? É muito raro um médico homeopata que tenha feito faculdade de medicina. Não sei se você sabe disso. Como? Faz farmácia bioquímica? Nem precisa fazer isso, na verdade. Pode fazer um curso de homeopata. Certo? Delicado isso, né? De qualquer maneira, o negócio é o seguinte. Mas seria um curso longo, né? Alguns sim, outros não. Mas nós já vamos chegar lá onde eu quero chegar. Eu conheci a homeopatia quando eu tinha lá uns 13 anos.
E eu li numa revista lá do meu quarto, eu vi uma revista lá, ó, cara, que revista é essa? Fui ver, falava sobre a história da homeopatia, a história clássica da homeopatia. E eu fiquei espantado com a maneira como a homeopatia funciona. Vou te explicar como é que a homeopatia funciona. Essa medicina alternativa, ela se baseia no seguinte: o corpo da gente, ele tem que estar equilibrado para a gente estar saudável. Quando acontece algum desequilíbrio no corpo, o corpo adoece. E tu tem que recuperar esse equilíbrio. Bom, um sujeito estudando chás de ervas medicinais percebeu que tinha uma certa erva que quando ele tomava aquele chá dava uma imensa dor de cabeça nele. Ai, que dor de cabeça! Maldito chá! Só que um dia ele percebeu, pô, depois que eu tomei aquele chá, a minha dor de cabeça depois de algumas horas passou. Quer dizer que o meu corpo conseguiu se defender daquela agressão que foi ter tomado o chá. Tudo bem? Um dia ele estava com dor de cabeça, mas não por causa do chá. Aí ele pensou, vou fazer aquele chá que me deu dor de cabeça, vou tomar só um pouquinho, porque isso vai estimular o meu organismo a se defender. E aí quando ele for se defender dessa agressão que eu fiz, eu vou me curar da dor de cabeça. Dito e feito. Ele tomou um pouquinho do chá, passou algumas horas, a dor de cabeça sumiu. Descobriu uma nova maneira de curar o corpo, que é, de certa forma, prejudicando, estimulando ele a se curar sozinho. Essa é assim que originou-se a teoria homeopática. Como é que se fabrica o remédio homeopático clássico hoje em dia? Tu pega água pura e bota lá uma gota daquela seiva da árvore, aquela que dá dor de cabeça, e chacoalha 20 vezes, por exemplo. Depois tu bota o dobro de água e chacoalha 20 vezes. Bota o dobro de água e chacoalha 20 vezes. E aí tu faz 10 diluições. Aí esse remédio na homeopatia vai chamar 10 por 20, que são 10 diluições e em cada diluição 20 chacoalhadas. Não é piada não, tem que contar o número de chacoalhadas, tá bom? Sabe o que a teoria homeopática diz? Que quanto mais diluições tu faz no remédio, mais poderoso ele fica. Mais forte ele fica, mais concentrado ele fica. Então o remédio 30 por 100, por exemplo, ele foi diluído 30 vezes com 100 chacoalhadas em cada divisão, em cada acréscimo de água. Ele é um remédio muito mais poderoso do que um remédio 10 por 10, por exemplo. É isso que a teoria homeopática diz. O que tu acha disso? Tá esquisito, né? Eu falo isso pra gurizada de 6º ano, 5ª série, e eles começam a rir. Na hora que eu falo que quanto mais água, mais forte fica. Esquisito, né? Mas tem a explicação da memória química da água. A água tem uma memória química e ela memoriza aquela coisa que foi misturada nela e ela age como se fosse aquela coisa. Acontece que a medicina, já quem é que tomou um antibiótico aí pra garganta? Só? Duvido, muito mais. A maioria de vocês já foi salvo por antibiótico, tá? A maioria de vocês não está morto porque tomou antibiótico e em algum momento se curou de uma infecção. Sabe como é que surgiu aquele medicamento que te salvou a vida? Ah, você não estava para morrer. Tu é que pensa, não toma antibiótico para tu ver. Esse medicamento que salvou a tua vida, ele foi produzido de uma maneira bem diferente. Vocês conhecem a história da penicilina? Na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Aliás, Segunda Guerra Mundial, os caras tentando estudar cultura de bactéria, já viram? Pega uma gelatininha, bota a bactéria lá pra se espalhar na gelatininha e depois olha no microscópio a coluna de bactéria. Muito legal isso, vocês vão poder fazer isso com certeza, antes de entrar na faculdade. Um sujeito esqueceu um monte de placa de bactéria lá no laboratório e meses depois ele foi lá ver e viu que uma das placas de bactéria tinha dado fungo na placa, bolor, ficado verde, aquela coisa que tu conhece. E ele viu que ao olhar ao microscópio aqueles fungos tinham matado a bactéria. Ele descobriu a penicilina, certo? Depois que ele descobriu qual era a substância que tinha matado as bactérias, ele conseguiu isolar essa substância, a penicilina. E aí agora é só botar, é só injetar nas pessoas e está pronto o medicamento? É isso? É assim que faz o mesmo remédio? Não, né? Pega o ratinho, infecciona a garganta do ratinho, de propósito. E aí vai lá e tenta curar o ratinho com a injeção de penicilina. Aí matou o ratinho. Que merda, não valeu nada essa penicilina, uma bosta. Estuda mais alguns meses, isola uma nova penicilina, mais diluída, e tenta salvar um ratinho. Salvou um ratinho. Tenta num monte de ratinho, matou a maioria. É uma merda. E aí faz tudo de novo, mais meses de laboratório. A orelha vem muito depois. Meses e meses depois, salvamos o primeiro grupo grande de ratinhos.
essa penicilina é boa, hein? Vamos testar no macaquinho. Matou o macaquinho. É uma merda. O ser humano vai ser fatal. Meses depois, uma nova penicilina estudou nos ratinhos, um ratinho, vários ratinhos, salvou o primeiro macaquinho. Vamos testar num grupo de macaco, matou a metade, é uma merda. Já foram alguns milhares de dólares na pesquisa, né? Já foi a vida de muitos pesquisadores para poder descobrir esse remédio, não é isso? Salvamos o primeiro grande grupo de macaquinhos da infecção. Vamos testar no homem, tá pra morrer o coitado lá, nenhum remédio salva o cara, vamos tentar, matou o cara, que merda. Cara, isso que eu tô te falando é alopatia, é a medicina verdadeira, aquela da farmácia, do antibiótico. Anos depois, salvou o primeiro cara de infecção na garganta. Testa num grupo grande. E aí sim, tu vai ver se é seguro ou não. Talvez mate muita gente ainda nessa pesquisa. E aí, para finalizar, um grande grupo. 1000 pessoas, todas com o mesmo mal. 500 vão ser tratadas com um remédio que eu passei anos pesquisando. E 500 vão ser tratadas com um remédio que imita esse remédio que eu vou medicar. Só que tem farinha dentro, uma pílula de farinha, que não tem nada dentro. O nome dessa pílula é placebo. Por isso que este teste final é chamado teste do placebo. Detalhe, hein? O médico que vai dar o remédio para o paciente, ele não sabe se ele está dando o remédio verdadeiro ou placebo. Quem sabe quem tomou quem é o pessoal da matemática por trás dessa pesquisa. Só depois que tu analisa quantas pessoas se curaram com o remédio verdadeiro e quantas pessoas se curaram com a farinha, com o placebo, é que tu vai determinar se esse remédio funciona ou não funciona. Peraí. Tá me dizendo que tem gente que toma farinha com infecção na garganta e cura a infecção? Um monte. Então das 500 pessoas que foram medicadas, vamos dizer que 450 se curaram. E das 500 pessoas que foram enganadas com placebo, 200 se curaram. Então esse remédio é bem melhor que nada, né? Concordas comigo? Dessa maneira eu filtro inclusive o efeito psicológico de estar sendo curado, né? Porque só de ir no médico às vezes a pessoa melhora. Fui no médico, vou melhorar. A pessoa acredita nisso. Isso é chamado efeito placebo. E nos animais isso existe, sabia? Se tu medicar os ratinhos jogando o comprimido de longe ou pegando o ratinho na mão, acariciando e dando na boquinha, os ratinhos acariciados melhoram mais do que os ratinhos que foram alimentados à distância. Isso é efeito placebo. Isso é uma coisa conhecida na ciência, chama-se efeito placebo, não é milagre. Não é milagre. A pessoa toma farinha e cura, não é milagre o nome disso, é efeito placebo. Faz sentido. O cara tá doente e não vai no médico. Ai, eu tô mal. Ai, meu Deus, não vou melhorar. Fui no médico. Vou melhorar. E a pessoa que tá animada para melhorar tem mais chance de melhorar do que a pessoa que tá, ai, eu tô mal. Né? É simples assim. É uma coisa óbvia assim. Sabe o que acontece quando tu vai fazer o teste do placebo com remédio homeopático, aquele da aguinha chacoalhada? Sabe o que acontece? 500 pessoas vão ser tratadas com o remedinho chacoalhado de água e 500 pessoas com água pura. Sabe o que acontece com a curva de melhora? Adivinha? Dá igual para os dois. O que eu estou te dizendo é que quando a gente se curou com homeopatia, é só porque a gente acreditou que ia se curar, a gente tomou água. O que eu quero te dizer não é para tu parar de usar homeopatia. O que eu quero te dizer é que homeopatia não é científica. Homeopatia não é ciência. Quando tu vai num médico homeopata, é totalmente diferente de um médico alopata. E às vezes o médico homeopata é melhor. Porque o médico alopata, aquele médico que tu já foi várias vezes, né? Qual é o teu problema? Tá aqui, beleza, tem o remédio, tchau, próximo. Ele tem que ganhar dinheiro, né? Tem que atender 50 pessoas na manhã, né? E o médico homeopata, ai querido, como é que tu tá? Ai, o que que tu come? Como é que tá a tua vida? Tu faz cocô? Como é que é? Entendeu? Só esse carinho que o médico homeopata coloca em cima da pessoa, só isso às vezes já cura a pessoa. A maioria dos males são males psicológicos, trazidos pela vida estressante, pela falta de amor e de carinho, e não um problema físico de fato. Galera, eu sou fã da ciência e eu desconfio de todo o resto que não é científico. E toma cuidado, é cheio de bobagem na internet, todo dia tu lê um monte de bobagem que não tem nada a ver, e tem gente que compra. Lembra da pulseirinha? Do equilíbrio? Porra! A pulseirinha do equilíbrio, cara! Meu, tem que ser muito pato pra cair nessa.
Vou botar minha pulseira e vou ficar equilibrado. Não, e detalhe, tem o teste da pulseira, lembra, né? O cara, primeiro então vai lá, bota aí o cara te derruba, caí, agora eu vou botar a pulseira, agora eu vou te empurrar de novo. Pô, é a segunda vez que o cara vai te empurrar, pode empurrar, que agora eu sei, cara. E o cara vai lá e compra, paga 100 e poucos pau na pulseira idiota, que não faz merda nenhuma, a não ser que tu acredite. Não, depois que fizeram esse teste que ela foi desmentida, estavam vendendo por R$20 no shopping. Não, mas sempre existiu os dois mercados. Sempre existiu os dois mercados, concordo contigo. De qualquer maneira, é bacana essas coisas acontecerem pra gente acordar pra vida. Pra gente lembrar que a maioria das pessoas quer nos enganar, infelizmente. Lembra da casquinha de sorvete, por exemplo, né? Tu acha que a casquinha de sorvete ela é cônica pra bonito? A casquinha de sorvete é cônica pra vir menos. Vem 3 vezes menos sorvete do que se a casquinha fosse cilíndrica. É por isso que o potinho do teu shampoo é uma pirâmide, porra. Porque aí vem 3 vezes menos shampoo. Sacou? Toma cuidado com isso, cara. Tá? Então assim, eu te recomendo uma coisa, que tu calque a tua vida, que tu leve a tua vida baseado naquilo que existe de verdade, que chama-se ciência. Então quando eu te falei o tamanho do universo, a velocidade da luz, te contei um pouquinho sobre os átomos, eu estou baseado em cientistas que dedicaram a vida a estudar as coisas de maneira séria e organizada, que tá cheio de gente aí mentindo. Só mais uma, vocês viram no Discovery os caça-fantasmas que eles filmam os fantasmas? São mentirosos, cara! Fica ligado! Não existe fantasma porra nenhuma até hoje. A gente não filmou um mísero fantasma. E eles botam de um jeito que está confirmado. É mal assombrado. Não é, eles estão querendo ganhar dinheiro. Tá? Então toma cuidado, gente. O que é ficção e o que é bobagem hoje em dia, né? O que é verdadeiro e o que é ficção hoje em dia é muito delicado. Ao mesmo tempo que nós estamos construindo órgãos em laboratório e há 10 anos atrás a gente fez uma orelha nas costas de um rato, certo? Sabia dessa? Não sabia dessa? Há 10 anos atrás os cientistas implantaram uma orelha humana feita em laboratório nas costas de um rato. Bota no Google lá, orelha, rato. Na verdade o objetivo disso é mostrar que dá para construir orelha, né? E transplantar depois uma orelha que foi criada nas costas de um rato e botar num ser humano. Essa é a ideia, né? Certo? Então tomem cuidado. Em geral, meus amigos, duvidem, inclusive de mim. Duvida, é melhor tu duvidar e depois investigar para ver se é verdade do que tu simplesmente aceitar, tá? Duvidar é importante. E muita gente aí, pode ter certeza, nossos familiares, nós mesmos, eu mesmo, já fui engrupido às vezes nas conversas mais idiotas. Eu sempre fui um cara de acreditar muito nas coisas. Aquele guri que tu fala uma bobagem, ele é mesmo. Eu sempre fui o cara que caía nessas bobagens. Até aprender, né, a ter um pouco mais de filtro, a não acreditar em qualquer coisa. Professor, não vou mais então estudar a homeopatia. Não é isso, querido. Só estou te alertando que a atual homeopatia, na maioria dos casos, é a tal da aguinha chacoalhada, ela não funciona. Só que aí alguns cientistas perceberam isso e começaram a estudar de uma maneira diferente, a aumentar as concentrações. Tem gente que confunde homeopatia com fitoterápicos. Fitoterápico funciona, tá, cara? O chazinho da erva tal ajuda mesmo. É diferente de pegar água e ficar diluindo, beleza? Nada demais. Agora que tu viu que eu sou fã da ciência, que eu acredito nela e duvido um pouco das outras coisas, eu vou começar a falar da ciência que vai permitir a gente conversar sobre essas loucuras todas que eu te falei. A única ciência, a única linguagem que nos permite entender um pouco mais sobre o átomo, sobre o universo, e que pode organizar a nossa vida um pouco melhor, é a matemática. É por isso que eu vou ter que começar agora a falar um pouquinho de matemática, mas vai ser super light, tá? Super light. Esse comecinho vai ser sobre conjuntos. É tão fácil que dá até sono.